Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje, você vai conhecer a Valquíria. Ela é fisioterapeuta e, além de exercer a profissão dela, ela abraçou o lado educadora, o lado professora e está liderando outros profissionais que querem se posicionar e cuidar melhor dos seus pacientes. E aí, Valquíria, como é que você tá? Fala, Vitor, beleza? Muito feliz, cara, pelo convite de estar aqui hoje, podendo estar com você nesse podcast, falando pra galera. Agradeço demais aí, show de bola, tô animada. E eu tô feliz demais de você ter topado da gente poder trocar essa ideia aqui, eu, você e a galera do VDcast. Começa se apresentando pra galera, o que você faz, qual é a sua voz, qual é a sua missão no mundo. Vitor, eu sou fisioterapeuta de formação, me formei lá em 2004, já tem alguns aninhos aí, e desde que eu me formei, eu me formei um pouco perdida, vamos dizer, né? Geralmente a gente entra na faculdade, é um pouco perdido, assim. E eu, quando saí da faculdade, eu descobri que, na verdade, eu não queria ser fisioterapeuta, eu queria ganhar dinheiro. Falei, cara... É diferente, né? Estão me entrevistando aqui, mas o que estão me oferecendo não é o que eu esperava ganhar. Então, não é bem assim. E aí, eu abandonei a fisioterapia durante 2 anos. Então, eu me formei e falei, não, vou trabalhar com vendas. E assim, a gente acha que vendas é só sair vendendo mesmo, né? Tipo, só ter uma lábia aí, falar com alguém, você sai vendendo, você faz dinheiro. E eu passei 2 anos assim, 2 anos trabalhando em empresas, vendendo Nextel. Na época, o Nextel tava bombando. Sim, teve uma explosão, né? Teve isso. Teve uma explosão. Cara, eu fiz entrevista até de esses planos de funerária. Sério? Eu morava em Curitiba na época, é a Gazeta do Povo lá que a gente recebe no domingo, você compra. Aí eu olhava lá, falei, olha, tem um negócio aqui, vou lá. Aí ia lá, fazia, não é o que eu quero ganhar. Enfim, dei uma pedalada aí nesses 2 anos. E até que passou esses 2 anos, caiu uma ficha, eu falei, não, caramba, eu tenho uma profissão, eu gosto disso, eu só não entendi ainda o caminho de eu conseguir unir essa independência financeira que eu queria com a minha profissão. E aí eu comecei a me dedicar realmente à fisioterapia. Então fui buscar cursos que me dessem possibilidade de entrar de novo no mercado de trabalho, porque eu me formei e não tinha experiência nenhuma. E aí eu comecei a realmente trabalhar com a fisioterapia e digamos, sofrer um pouquinho, porque o fisioterapeuta, quando ele sai da faculdade, ele sai muito cru. Eu acho que toda profissão é assim, você sai muito cru, né? Você não sai com experiência realmente de atender pessoas ali fora. E acho que só o médico, né? Acho que de todas as pessoas, porque assim, no direito é a mesma coisa, na medicina tem a residência, né? Tem um tempo ali que o cara vai, porque tipo, se o médico erra, a pessoa morre, né? Óbvio que nas outras profissões, se a pessoa erra, a pessoa morre também, mas demora mais tempo, eu acho. Então eu acho que não tem esse cuidado todo, né? Acho que de todas as profissões, o médico é o que sai mais mão na massa de tudo. Mas na fisioterapia, então, assim como o direito, é assim, a pessoa se forma e ela tá crua, na real, né? Exato. E assim, o médico, a gente ainda tem o clínico geral, que ele não precisa fazer residência. Ele saiu, ele tá pronto para trabalhar também. Agora, dependendo da especialidade... Não tem residência em clínica? Não tem não, isso? Não. Eu fui professora de anatomia do curso de medicina. Eu trabalhei durante 7 anos dentro do curso de medicina. Então, lógico, depois tem a residência. É que a residência é o comum ele fazer porque ele quer uma especialidade. E dentro da fisioterapia, geralmente as especialidades acabam indo mais para pós-graduação. Tem residência também, mas são poucas. Então acaba o que... geral, que é médico, ele não fez uma especialização, é isso? Não, ele se formou. O cara se formou, ele é clínico geral, ele já atende várias outras coisas, mas geralmente eles querem, né? Eles querem buscar uma especialidade. E aí sim, quando você vai para uma cirurgia, aí são anos e anos de residência, né? Inclusive algumas são 2 residências, né? Tem que fazer cirurgia geral, depois vai para uma outra. É interessante isso. Mas dentro da Fisio e vários outros cursos... Na Fisio não tem isso, né? Então, você tem a residência... Tem residência, mas são poucas. Então, geralmente você tem lá São Paulo, Rio, quem mora às vezes no interior e tal. Você tem que se deslocar, você tem que morar às vezes em outro lugar. Então, você tem especialidades, você tem formações. Hoje em dia, a formação é muito mais forte do que as especialidades. E aí eu busquei uma formação na época. Na época RPG, que hoje é muito conhecida. Na época tava começando, tava bombando. Falei, vou fazer esse negócio aí, fazer esse curso diferente aí pra me colocar de novo no mercado de trabalho. Entendi. E aí eu voltei pro mercado de trabalho. Um ponto de virada, o que fez a sua atenção voltar pra sua formação? Porque você tava indo pra outro caminho, o que desse pra vender e desse resultado era o caminho que você tava indo, pelo que eu entendi. Eu comecei a perceber que a minha vida tava vaga, porque é aquela história, né? Tipo, quando você não tem nada, eu não tinha nada de dinheiro, eu me formei, tava zerada. Então eu não queria ganhar pouquinho, porque aquele pouquinho ainda não era o suficiente, mesmo trabalhando com a Fisio. Agora, a partir do momento que você começa a ganhar um pouco mais, mas você vê que, tipo, o teu propósito
propósito, não tem, vou sair, vou vender e pronto. Tipo, começou a perder. Passou 2 anos e eu falei, cara, e aí? Tipo, o que fazer da vida, né? Aqueles negócios, eu falei, cara, o que fazer da vida? Eu tenho uma profissão, eu gosto da minha profissão, eu só ainda não encontrei a forma de eu ser feliz financeiramente com ela também. Se você ganhasse bem dentro da profissão, então seria o melhor dos mundos, e foi isso que você foi buscar, então. Exato, foi isso que eu fui buscar. E nessa busca... Aí eu penei muito, né? Nessa busca de realmente achar esse ponto de como que eu poderia ser feliz financeiramente dentro da fisioterapia, eu penei muito. Por quê? Porque hoje, um fisioterapeuta, ele é muito imediatista. Então, ele quer aprender um curso que ele aprende uma técnica milagrosa para ele tratar um paciente na segunda-feira. Qual que é a técnica milagrosa que faço em todos os pacientes na segunda-feira que todo mundo melhora? Não existe, cara. Não existe. Então, você fica buscando, assim, incansavelmente, cursos, acaba gastando muito e você não acha essa técnica milagrosa. E isso é muito ruim, porque você acaba se frustrando muito. Você faz o curso, chega lá, você melhora um paciente, você não melhora 10. Aí você, como assim? Então, você começa a ficar muito frustrado com isso. E eu tive toda a minha fase de frustração, de você realmente ter paciente, sabe? Tipo, imagina você, Vitor, travou a coluna. Aí você liga lá, marca uma consulta. O que você quer? Você quer que eu resolva o teu problema? Você falou, tô aqui pagando a sessão, me ajuda. Senão eu vou na farmácia e compro um remédio, não é isso que eu quero. Sim, total. Então, aí chega lá, tipo, você tá lá, nossa, não sei o que fazer com o paciente, e você não melhora o paciente, isso gera uma frustração muito grande no profissional, no fisioterapeuta. Sim. E aí ele começa a se também, né? E gera uma descrença também, tipo, fisioterapia. Ninguém fica feliz, né, que vai fazer fisioterapia. Ninguém, vou ter que fazer 10 sessões de fisioterapia. Yes! Ninguém nunca falou isso, né? Exato. Em tempo algum. E aí, Vitor, os pacientes falam, fisioterapia não funciona. Nossa. Aí vira aquela crença. O cara, você vai em qualquer lugar, você olha, aí o cara chega pra você, não, porque eu tenho uma dor aqui, mas eu já fiz 20 sessões e não melhorou. Sabe, aquele negócio começa a me doer. Hoje me dói muito por dentro quando eu encontro alguém assim. Porque ele fala, fisioterapia não funciona. Porque, tipo, já fiz isso. E querendo ou não, o convênio de saúde trouxe um pouco isso, né? No convênio é um pouquinho clichê, 10, 20 sessões, o fisioterapeuta não ganha quase nada para fazer aquilo. Então criou meio que esse mercado ruim que desvaloriza a fisioterapia. Sim. Então... É um mercado de fingir, né? O fisioterapeuta finge que faz um bom trabalho ali, e aí o plano finge que paga ele, e aí o paciente finge que melhora, e aí no final ninguém fica feliz, né, cara? É assim que é. Exatamente. Nossa. Ninguém Mas fica você feliz. Tá mudando isso na sua profissão, né? Não, exatamente, ninguém fica feliz. Então você chegou. Tá mudando isso. Exato. Chegou um momento que, tipo, eu falei, cara, não é assim. Eu preciso mostrar que fisioterapia funciona. Eu preciso mostrar para os pacientes que ele tem que fazer uma sessão e que não necessariamente precisam ser 10. Já pensou se o cara vem pensando que são 10 e eu melhoro ele em 4? Uau! E, caralho, o que ele vai pensar? Ele fala assim, nossa, olha, aquela fisioterapeuta lá é surreal. Eu achei que eu ia pagar 10, mas eu paguei 4 sessões e tô ótimo. Uau. Então, é o encantamento, né? Você realmente mostrar para o paciente que você é a autoridade, que você sabe o que você está fazendo. E a partir do momento que eu comecei a ter isso de resultado no meu consultório, que eu falei, eu preciso mostrar isso para mais pessoas, porque eu sei que tem muita gente que teve a mesma história que eu, que é frustrado, que não teve ainda a oportunidade de ver que não é tão difícil, que não precisa fazer 300 cursos para conseguir isso. Só precisa de alguém te dando um caminho mais curto, te mostrando, olha, pensa assim, age assim, olha isso aqui, né? Aquele negócio de ponto cego. Tipo, total. Querendo ou não, as pessoas acabam vivendo no mundo dela, né? Sim. Explica aí o que é ponto cego. Pode ter gente lá no VDCast que tá ouvindo esse troço pela primeira vez. Claro. A pessoa que tá ali todo dia fazendo algo, ela quer melhorar, mas ela não sabe como melhorar. Ela não sabe qual que é a fraqueza dela, ela não sabe qual que é o ponto que ela está fazendo errado, que ela acha que talvez está fazendo certo, mas ela está batendo na tecla que não vai levar ela para frente. Ela está cansando, ela está se desgastando, ela está com a energia lá embaixo, ela está achando que ela está lutando, mas ela não sai do lugar. Ela está patinando. E fica atuando, né? No que ela sabe e no que ela não sabe. Só que isso é limitado, né? Porque tem o que você sabe e tem o que você sabe que não sabe. Eu sei que não sei chinês. E aí eu acho que eu vou ter que, então, estudar chinês. Só que muitas vezes os saltos de performance que a gente vai ter na nossa vida não é por aprender ou passar a saber o que a gente sabe que não sabe. Muitas vezes é atuando no que a gente nem sabe que não sabe. E esse é o ponto cego, né? Um troço que a pessoa nem teria ideia. Por exemplo, você falou dos fisioterapeutas, né? E aí eles vão fazer uma especialização, às vezes, é raro você falou, mas fazem uma formação específica ou um curso extra, isso eles fazem bastante, né? Mas curso de marketing, não. Curso de atender cliente, não. Curso de gerar uau no cliente,
Não, curso de vendas, tampouco, né? E aí, então, o cara que nem sabe dessa deficiência, como é que ele vai olhar pra isso, né? Exatamente. E você tá mostrando essa oportunidade pra ele. Como é que tem sido essa jornada, Val? O físio hoje, ele sabe que ele precisa avaliar um paciente e tratar. Isso é óbvio pra ele. Ó, o cara chegou, vou avaliar ele e vou tratar. Mas ele não sabe que entre a avaliação e o tratamento existe o raciocínio dele. Ele acha que é protocolo. Ele acha que o Vitor vai chegar lá travado, ele avalia o Vitor e pega um protocolo. Vou usar esse protocolo. Aí vai lá e trata o Vitor. Porque ele acha que o Vitor vai funcionar assim como todos os pacientes que chegam travado. E não é assim. Cada um tem a sua individualidade, assim como no mundo do marketing digital. Você não pode falar a mesma coisa e todo mundo fazer a mesma coisa e vai funcionar. Não vai. Exato. Não tem tamanho único, né? Tipo meia. Qual o tamanho de saber? Tamanho único. Mas o tênis não é assim, né? O tênis maior vai ficar ruim, o menor vai ficar apertado também. Exato. Então a estratégia que você usa no lançamento é diferente do outro. O que eu ensino para o fisioterapeuta hoje é o raciocínio. O raciocínio que você usa num paciente é diferente do outro. Mas eu ensino ele a criar esse raciocínio. Eu dou um mapa para ele e falo, olha, o mapa do corpo humano. Se o cara chegar com uma inflamação no ombro, é esse raciocínio que você tem que ter. Existem essas regiões do corpo associada e funciona assim. Como que você descobre? Vou mostrando para ele. Eu vou educando ele a forma com que ele vai conduzindo a avaliação do paciente para chegar no melhor tratamento para aquele paciente. Então não é protocolo. O cara tem que aprender a andar com as próprias pernas. Mas tem como você conduzir lá e falar assim, cara, não precisa ficar aí anos e anos. Poxa, eu demorei 17 anos para chegar nisso. Você não precisa esperar 17 anos para daqui 17 anos você ter o resultado que eu tenho hoje. Você pode ter esse resultado muito mais rápido. Então é incrível isso, nossa. E ó, eu peguei o celular aqui agora, eu tô vendo o seu Instagram. Inclusive, galera, quem quiser seguir, eu não sei se tem mais de um, tá? Eu tô vendo aqui o Doutora, DRA, né? Doutora Valkyria, com W e com Y, né? W-A-L-K-Y, Valkyria, _ aquele tracinho embaixo. Underline. Tracinho embaixo Fernandes. E você falou de, ele precisa de um mapa do corpo humano. E aí quando você falou isso, eu lembrei das suas imagens, né? Porque eu sei que tem um monte de fisioterapeuta agora fazendo conteúdo, né? Eles falam, eles explicam, mas quando eu entro lá no seu Instagram, eu vejo que você faz aquele troço maravilhoso, né? De mostrar na mão, e aí dá pra ver cada um dos ligamentos, sei lá que troço é aquilo, porque eu não entendo, mas como é que tem sido isso, dessa parte visual, e como que você tá mostrando isso? Porque às vezes não basta mostrar, você tem que esfregar na cara da pessoa pra ela entender, né? E você, pelo que eu vejo no Instagram, tá fazendo um trabalho excelente nisso, né? Aquele negócio tipo, entendeu ou quer que eu desenhe? Você desenha, né? Como é que é essa parada? Boa, bem isso, Vitor, bem isso. Hoje, o meu método dentro do RCA 360, que é o meu curso de raciocínio clínico avançado, é exatamente assim. Eu tenho um modelo humano, aí eu pego esses pincéis, esqueci o nome daqueles, esses pincéis de desenho mesmo, e vou no corpo da minha modelo desenhando. O músculo tá aqui, ó, enxerga. Modelo humano, pra quem tá ouvindo isso, modelo humano é uma pessoa. É uma pessoa. Vulgo pessoa, é uma gente, é pessoa ali. Exato. Modelo humano, pode parecer que é um boneco. Não, é uma pessoa, ser humano mesmo. Exato. Porque quando a gente dá aula, a gente fala, o modelo 3D, o modelo do aplicativo, o modelo humano. Mas é uma pessoa, exatamente. É quase um paciente, né? Mas é um modelo. E aí eu desenho nessa pessoa. Então eu vou lá, olha, o músculo tá começando aqui, termina ali. O nervo passa por aqui. Você tem que saber, porque se esse músculo contrai, ele comprime esse nervo. E isso pode ser a causa da dor do seu paciente. Então é muito visual, Vitor, de verdade. É muito visual. E por que eu faço isso? Porque para mim foi a melhor forma de visualizar num paciente. O paciente chegou na frente, você lembra, os alunos falam assim, Val, eu lembro do seu desenho, eu lembro de onde você fala que o nervo passa e desce nessa região, o paciente está mostrando a dor aqui, pô, já sei qual nervo é. Então fica assim uma associação incrível. Porque fica lúdico, né? Fica assim, eu não tenho nenhum interesse em fisioterapia, nada, tá bom? Mas eu lembrava dos teus desenhos. Eu peguei aqui porque eu lembrei e, cara, então imagina quem tá estudando isso, né? Eu acho que isso tem um paralelo com qualquer pessoa que tem qualquer tipo de conhecimento e usa a internet para ensinar, né? Às vezes, se você falar, às vezes, a mesma coisa que outras pessoas estão falando, só que de uma forma lúdica, né? De uma forma que a pessoa consiga entender, poxa, você conquista aquela pessoa de uma forma que nenhuma outra pessoa poderia, né? Exato. E assim, você sempre Vitor, usou isso? Não, sempre não. Sempre não. Foi quando começou a cair a ficha de que era uma forma, assim, de realmente poder se tornar mais visual. Porque o mundo online exigiu isso da gente, né? Quando você tá lá no presencial dando curso, é mais fácil, você põe a mão, você tá mostrando. Agora no online fica mais difícil ter essa visão 3D. Total, exatamente. massa. Mas você falou uma coisa interessante. Você falou do que é, não do que é óbvio, mas, por exemplo, daquilo que todo mundo tá falando. E isso é o que eu falo muito da parte da físio.
Todos os físios sempre falaram muito de avaliação e tratamento, mas ninguém falava que o cara tem que pensar, que o cara tem que raciocinar. Quem diria? Tem que pensar, E olha que interessante, eu lembro uma vez lá na mentoria que eu até comentei contigo, você falou, cara, é ouro isso, a Val ensina os fisioterapeutas a pensarem, isso é ouro. E eu até esqueci que eu ia falar aqui, que eu estava lembrando aqui do raciocínio clínico avançado. Lembrei. Na faculdade, teoricamente, a palavra raciocínio clínico é comentada. Você fala, qual o raciocínio clínico para tratar uma inflamação? Mas ela é, tipo assim, ela é óbvia. Qual o raciocínio clínico para tratar uma inflamação? Usar um aparelho anti-inflamatório. Porra, isso não é raciocínio clínico, isso é óbvio. Se está inflamado, você vai usar um negócio anti-inflamatório. O raciocínio clínico é você descobrir por que inflamou. Aí por isso que a gente colocou a palavra avançado. Falando, não, peraí, não é o que você aprende ali, é muito mais do que isso. Às vezes as pessoas, avançado é complicado, de forma alguma. É uma coisa simples, prática, de você ir além do que você aprendeu na faculdade. Além de tratar a consequência, de buscar realmente causa. Entender o que tá por trás daquilo ali, né? Ô, Val, eu nunca vou esquecer, não é pra malhar médico, falar mal de médico, não. Mas eu nunca vou esquecer quando eu fui num médico e ele falou, você tem pressão alta. E na época, sei lá, eu fiquei com um troço no meu braço que ficou 24 horas comigo, aí ele viu lá que teve uma hora lá que ficou alto. E aí ele me passou remédio. Na época foi Valsartana, Brasart, acho que é alguma coisa assim. E aí eu falei, beleza, eu tomo esse remédio por quanto tempo? E aí ele deu uma risadinha e falou, é pra vida toda, parceiro. Como assim vida toda, cara? E aí eu fiquei com aquilo ali, cara, eu fiquei muito incomodado, sacou? Muito incomodado. E aí eu comecei a estudar, né? E vi que a pressão alta, ela é tipo... Sei lá, eu não dirijo, né? Eu não sou o cara do carro, né? Mas esse é um exemplo que acho que até eu que não dirijo vou entender. No carro tem um painel, né? E aí, quando dá um problema no motor, o painel acende uma luz do motor. Quer dizer que você tem que olhar pro motor. E aí você tem que parar e olhar pro motor. Eu não sei como é que conserta, alguém vai ter que saber, né? Mas de nada adiantaria se eu pegasse ali, desse um tiro na luz, pá! Aí eu apago aquela luz, pronto. Agora a luz não tá mais acesa. Só que o problema do motor continuaria. E aí a sensação que eu fiquei na época foi exatamente essa. Eu falei, nossa, o cara tá me dando um remédio pra sempre, pra apagar a luzinha. Porque a pressão alta, eu entendo que é meu corpo no meu painel dizendo, ei, tem algo que não tá de boas aqui. E se eu tomo um remédio pra diminuir a pressão, eu posso falar uma imbecilidade, tá bom, gente, que tá ouvindo no VDcast, médicos de todo o Brasil, sei lá. Eu entendo, mas eu tô falando de como eu percebi enquanto paciente. Eu falei, cara, o que tá por trás disso? E aí depois eu fui estudar, né? Realmente, eu emagreci os 27 quilos, a minha pressão foi pra 12/8 e eu nunca mais precisei de remédio. Mas o que tá por trás disso aqui? Eu entendo os médicos, tá, Valquíria? Eu sei que você nem fala pra médicos, mas é porque tá na área da saúde e é o paralelo que as pessoas conhecem mais, né? O médico sabe que o que vai resolver aquilo ali é mudança de estilo de vida. Acho que eles chamam de MEV, né? Mudança de estilo de vida. Tem um nome, sei lá. Só que, e esse é o caminho, só que eles nem chegam a prescrever, eles nem chegam a receitar. Tu vai ter que mudar a tua vida. Por quê? Porque ninguém muda. Então eu fui a exceção. Então o médico não é nem que ele errou, é que ele faz o que funciona nos 80/20, né? Na maioria dos casos. Então, e aí vira uma coisa de produção fordista, né? Tipo, é uma linha de produção. Toma esse mesmo remédio, esse mesmo remédio, esse mesmo remédio. E, cara, eu comecei a ficar muito incomodado com aquilo. E outra coisa, né? Uma conversa que eu tive em Nova York, cara, com a Rebeca. A Rebeca, que foi da mentoria, inclusive, ela é pianista, né? Incrível ela, por sinal. Tem um trabalho maravilhoso com crianças. E ela falou, cara, a nota que eu toco no piano, onde que ela começa? E aí eu falei, começa quando seu dedo encontra a tecla. Ela, mas e o dedo? Para o dedo mexer, onde começa? E aí a gente foi falar de mão e tal. E aí ela falou que, na verdade, é aqui atrás, né? O tendão, sei lá, o troço que puxa o dedo. Que vai fazer a flexão do dedo. O movimento é aqui atrás. Sacou? Quando eu faço massagem e a menina aperta aqui, a minha mão fecha e tal. Sim. Mas ninguém pensa nisso. Então, isso que você falou de olhar pra causa, né? Ao invés de apagar a luzinha ali do motor, ao invés de dar um remédio de pressão, olhar o que gerou aquele troço. Cara, eu acho que tá aqui a solução do mundo, né? Mas nesse mundo, às vezes, mais corrido do que a gente gostaria, ou nem percebe isso, né, que gostaria. Cara, mais do que nunca a gente tá olhando pro quick fix. Qual é o botão que eu aperto que vai me dar uma onda momentânea suficiente pra aguentar a próxima dose? Sei lá, é um mundo viciado, né? O que você pensa disso? E pra gente da físio, isso acontece muito com os atletas. O cara não quer tratar a causa agora, ele precisa jogar. O que você pode apertar aqui em mim, que dá uma anestesiada, me põe em jogo e depois você trata a hora que eu puder descansar. Então, o mundo do esporte,
a gente vive muito isso. É muito difícil. Você sobrecarrega teu corpo até um momento que às vezes não dá mais. E aí você vê, às vezes, atletas se afastando e, pô, machucou de verdade, não tem mais como retornar. Mas o que a gente puder evitar disso daí, com certeza. Tratando a causa, que nem você falou, é muito engraçado, porque exatamente isso. Os músculos que fazem esse movimento aqui, né, de punho principalmente, ele tá vindo aqui do cotovelo. Então, assim, a conexão do corpo é insana. A conexão. Eu tenho um módulo lá do meu curso que eu mostro para meus alunos. Olha, teu paciente chegou com uma dor no pé, você quer descobrir se a causa está na TM? Existe um teste simples fazer isso. O que é TM? A TM é a articulação temporomandibular, aqui da mandíbula. Tá. Essa eu nunca ia saber, irmão. Pois é, desculpa. Então você tem teste, você faz lá, não, peraí, deixa eu ver se o cara que tá com uma tensão, tem um bruxismo, um apertamento, uma alteração na articulação temporomandibular, ele tá relacionado com alterações posturais dele que tá chegando uma tensão lá no pé dele, uma tendinite que tá chegando lá no calcânio. Então, assim, é incrível, é incrível. Quando você olha o paciente nessa visão e a gente coloca 360, de abrir realmente e olhar tudo e não só local, nossa, os resultados são incríveis. E o mundo precisa de profissionais assim, né? Seja na fisioterapia, seja na medicina, seja, cara, em qualquer área da vida, no marketing, né? Como você falou. Eu faço wake surf, né? Inclusive amanhã não, hoje é segunda. Depois de amanhã eu vou fazer wake surf. E, cara, eu lembro que uma vez eu tava com muita dor no braço. Muita dor mesmo. Aí a Sheila da mentoria indicou um cara em São Paulo que eu não sei qual é a profissão dele, cara. Não sei se é fisioterapeuta, talvez seja. Eu não lembro a formação dele, beleza? Sim. E aí eu fui lá, eu falei, cara, eu tô com uma dor no meu braço. E, cara, eu não tava conseguindo, tipo, tava dando muito, sabe? Meu Deus do céu. E eu lembro que ele pegou a mão, assim, e apertou na minha barriga, no diafragma. E apertou de um jeito ali, bem contra a minha coluna, assim, perdão, falei besteira. Bem contra a minha costela ali, né? E, cara, eu, tipo, que porra esse cara tá fazendo, entendeu? Ele não entendeu que é no braço a minha dor, entendeu? E aí ele continuou manipulando várias áreas ali do meu corpo, cara. E ele não tinha encostado no meu braço. Não tinha encostado. E aí ele virou e falou assim, como é que tá agora a dor no braço? E, cara, não tava mais ali, entendeu? Eu falei, que bruxaria é essa? E, cara, obviamente não é bruxaria, né? Pelo contrário, é tecnologia, né? É compreensão do corpo e de como áreas que a gente não consegue imaginar estão ligadas. Você tá dizendo que uma tensão no calcanhar da pessoa pode ser resolvida com alguma coisa aqui na mandíbula, no rosto? Sim. Surreal. Nós chamamos isso de captores posturais, ou seja, a tua postura, a forma com que você para no dia a dia, ela está mediada. A forma com que você enxerga, se você está com um problema de visão, você vai levar a cabeça mais para frente, senão você fica aqui. A forma com que você mastiga, a atenção aqui. Então, várias coisas no nosso corpo, elas mediam a forma com que a gente vai ficando e vai sobrecarregando. Você trabalha sentado todo dia, não é que estar sentado é ruim, mas dependendo da forma com que você fique, várias alterações do seu corpo, isso vai levando a algum tipo de estresse em alguma região. Que massa, Val. Cara, incrível o que você faz. E qual é o tipo de resultado que seus clientes têm experimentado? E por isso que é tão importante, só terminando o que você falou das orientações, por isso que é tão importante as orientações hoje de saúde, né? Tipo, a pessoa comer bem, a pessoa ter um exercício físico, a pessoa dormir bem. Dormir é extremamente importante hoje, enfim. Mas... Hoje sempre, é que hoje a gente sempre. Não dorme. Exatamente, que loucura. hoje sempre. Val, eu passei uma grande parte da minha vida, cara. É até complicado falar disso porque eu acho que... Como é que eu posso falar isso? A gente lidera o mercado, né, Val? Você na área de fisioterapia, eu na área de marketing. A gente acaba que molda muito de como as pessoas pensam, né? E depois que o tempo passa, a gente repensa algumas coisas. E eu repetia coisas do tipo, o sucesso é construído à noite. Eu aprendi essa frase, né? E foi, cara, nada de errado, mas foi como eu fiz, porra. Eu tinha minha vida no dia e eu usava todo o tempo livre que eu tinha. Eu contei disso na minha transição, né, do direito pro marketing. Eu contei aqui no VDcast, inclusive. Sim. E, cara, tinha uma época que eu dormia de 2 a 4 horas por noite. Foi assim que eu construí meu negócio. E no ano que eu passei a dormir 8 horas por noite, no ano que eu emagreci os 27 quilos, cara, eu dobrei meu faturamento. Então, fica uma sensação assim de tipo, poxa, eu construí um negócio multimilionário, mas será que eu precisava ter sacrificado minha saúde? Será que eu precisava ter passado por isso? Só que, por outro lado, eu entendo também o cara que não chegou lá, né? Porque eles viram e falam, Vitor, hoje que você tem os milhões, aí é fácil então, né? Ou cuidar da saúde. Então eu vou fazer isso aqui e depois eu cuido da saúde. E aí vem aquela máxima, né? Que o cara gasta a saúde pra conseguir o dinheiro e depois ele vai ter que gastar todo o dinheiro pra conquistar a saúde de volta, né? Exato. Então acaba que é uma vida de insatisfação, né? E eu acho que o melhor caminho é você buscar essa satisfação no meio. Buscar satisfação no durante, né? Buscar essa satisfação no caminho. Mais do que o obstáculo, né? Porque, pô, você assim como eu, empreendedora, você sabe que o resultado nunca chega, né? Porque quando chega, a gente quer fazer a Dilma. Sabe o que é fazer a Dilma,
nenhuma, né? Não. É dobrar a meta. Atingir a meta, dobra a meta. Não tem essa frase dela que ela fica conhecida. E aí a gente sempre quer mais, a gente sempre quer olhar pro outro lado. Tipo, é muito doido isso, cara. Então, se a gente não desenvolve um apreço pelo meio, cara, acho que é um mundo de eterna insatisfação, né? Pois é, mas eu acho que assim, a gente tá conseguindo dobrar a meta e ainda ter saúde, né? Esse que é o negócio. Total. Dobrar a meta e cuidar da saúde, pô. Tá sensacional. Mas eu fico receoso de alguém, sei lá, olhar a minha história e ver que o meu caminho foi com esse sacrifício e aí acreditar que então o único caminho é esse, ou qualquer coisa assim, né? Então, sei lá, a gente é responsável pelo que a gente comunica, né? E hoje, pra mim, eu tenho como, sei lá, parte da minha missão mostrar que é possível ter uma vida que também é equilibrada, que envolve relacionamento, que envolve lazer, que envolve ter, sei lá, um esporte que você gosta, que envolve cuidar da mente, cara. Porque de nada adianta um negócio fantástico se a sua vida não é igualmente fantástica, né? Sim, eu acho que nisso que você falou, Vitor, eu também tenho uma época do passado, assim, que eu posso dizer que eu não tinha tempo pra nada. Você falava assim, Val, vamos marcar um podcast aqui, daqui uns 2 meses a gente consegue. Porque assim, tipo, trabalhando absurdamente, de acordar, sabe, o clube das 5, acordar 4:30 da manhã, treinar às 5, atender pacientes no consultório o dia inteiro, dar aula na universidade, blá, blá, tipo assim, o tempo todo cheio de tarefa. Muito, muito. E não é há muito tempo atrás, não. Isso aí era 2019. A gente tá gravando esse podcast só pra deixar datado aqui. Hoje é dia 19 de julho de 2021. Então vai pro ar em algumas semanas, talvez semana que vem ou na outra. A gente tem esse bufferzinho, né? Mas, então, em 2021, a gente tá falando isso em julho, né? E você tá falando do quê? 2019 era assim essa realidade? Exatamente. Era algo assim, surreal. Eu sempre tive, né, que você falou que o sucesso construído à noite, o meu era construído sobre trabalho. Tipo assim, eu nunca imaginei que eu não estaria trabalhando ganhando dinheiro. Eu sempre imaginei que, tipo assim, o meu sangue tem que estar ali, senão o negócio não é feito. Então era a crença que eu tinha na época. Tipo, trabalha que o negócio vem. E aí, foi por causa disso, na verdade, que eu entrei no digital. Porque, assim, além de ter o trabalho na universidade, eu dava aula num curso de medicina, eu era professora de anatomia, eu era concursada mesmo na UFMT. Eu tinha a minha clínica, que era um sonho, ter uma clínica grande, com vários profissionais. Então, tipo, coordenar a equipe de fisioterapeutas também é pesado, além de atender os meus pacientes. E eu dava aula final de semana em pós-graduação. Vitor, eu viajava muito. Então, assim, sabe? Tipo, um final de semana em casa era muito difícil de acontecer. Então, assim, tipo, é aquela vida corridaça, assim. Tipo, sabe aquele negócio? Você tá lá na Bahia, mas você não foi em nenhum lugar. Você chegou no aeroporto, foi pro hotel, deu aula, voltou, pronto. Tipo, viajei, mas não viajei. Não viajou nada. Com mais tempo no avião do que de lazer na cidade. Né? Exatamente. Então, foi por causa disso que eu entrei no digital. De falar assim, cara, eu sei que eu tenho capacidade de ensinar outros fisioterapeutas, eu faço isso no mundo presencial, mas como que eu posso transferir isso para o online? Porque talvez eu fazer isso da minha casa seja mais tranquilo para mim. Então, foi por causa disso que eu fui realmente buscar aprender mais sobre o mundo digital, para poder realmente trazer essa mensagem, né? E toda essa experiência, tudo que a gente está falando, de ensinar o físio a raciocinar, isso eu já tentava fazer no mundo presencial, mas não era nem perto do que existe hoje, do produto, da maturidade que a gente tem hoje para construir isso daí. Então, é muito legal, porque realmente essa migração para o digital que me trouxe essa possibilidade de não precisar mais acordar às 4:30 da manhã, de ter 8 horas de sono, e falar assim, não, eu durmo 8 horas agora, eu consigo organizar a minha agenda, eu tenho final de semana se eu quiser, né? Porque a gente trabalha por produção, se eu quiser eu tenho, se eu não quiser tirar uma quarta-feira, eu tiro uma quarta-feira, não preciso esperar o fim de semana. Então, isso mudou muito. Que massa, Val. E ó, eu quero falar dessa sua transição pro digital, né? E o que você construiu nesse, sei lá, 1 ano e meio. Mas antes ficou uma pergunta perdida aqui. Os seus alunos, a galera que está estudando, que está aprendendo com você, que tipo de resultado que eles estão experimentando? Porque aqui no VDcast eu gosto de trazer pessoas brilhantes como você. Sim. E mostrar pro cara que está ouvindo em casa, você que está ouvindo em casa, qual é o tipo de resultado que é possível gerar através do digital, né? A gente tem uns bloqueios, né? Tal transformação não dá para fazer no online. Será que não dá? O que seus alunos estão vivendo, Valquíria? Hoje o que eu ensino eles, Vitor, assim, o paciente chegou para ele
eu quero que já nessa primeira avaliação, na consulta, ele já fale qual que é a causa do problema do paciente. Eu falo para ele, você não tem duas possibilidades, cara, é uma. O paciente está te pagando uma sessão ali você tem que mostrar que você sabe. Se o tratamento vai durar um pouco mais, beleza. Mas você tem que descobrir qual que é a causa ali para já gerar esse resultado do paciente. Ou seja, é como se eu transformasse eles numa máquina de resultado. É que nem você falou, você deu o exemplo. Eu fui lá, um cara me tratou. Se o cara te ganhar em uma consulta, você vai voltar. Se você precisar, você vai voltar. Agora, se o cara chegar e não souber nem o que fazer e te enrolar e fazer uma massagem no seu braço, no dia seguinte você tá com a mesma dor, você fala, perdi meu dinheiro? Pra que eu fui lá? Então é isso, o cara tem que fazer a diferença na vida do paciente. E como que ele faz? Mostrando que ele sabe o que ele está fazendo, achando a causa já na primeira sessão. E aí sim, conversando com o paciente, com segurança, com autoridade, mostrando o que realmente ele fez ali. Sinceridade, né? Honestidade. Maravilhoso. E teus alunos estão experimentando isso, estão tendo esse tipo de resultado? Exatamente. E é muito legal, né? Porque assim, os depoimentos são incríveis, né? Quando você recebe as mensagens de transformação, de ter segurança, de receber os pacientes, de melhorar, casos assim, tipo, até de dores crônicas, você consegue muitas vezes melhorar muito rápido. Então, assim, é incrível mesmo. Que massa, Val. E se você está gerando esses resultados para os seus clientes, nada mais justo e ecológico que você esteja colhendo abundantemente os frutos disso. Quer seja financeiros, quer seja de posicionamento, de destaque. E aí, como é que tem sido? Tem 1 ano e meio que você está nessa jornada, né? Conta pra mim. Exatamente. Faz 1 ano e meio. A gente começou no mundo digital exatamente em janeiro de 2020. Inclusive antes da pandemia. A gente já começou ali antes. As pessoas às vezes acham, né? Porque deu a pandemia você começou. Não, a gente começou antes. Já estava nos nossos planos, a gente só estava se organizando. E aí, como a gente já tinha um pouco essa ideia de como eu ensinava no presencial, então eu puxei isso para online, lógico, tive que modular muitas coisas para ver como que a gente ia passar isso para eles. E aí a gente fez lançamentos aí em 2020, inclusive a primeira mentoria surgiu em 2020 também, né, quando eu te conheci. Sim, pode crer, cara, já tem 1 ano e blau, né, 1 ano e meio, né? Não. Faz. Meu Deus, foi isso. Você entrou no digital em janeiro, você entrou para mentoria quando? Eu entrei para mentoria em abril, se eu não me engano. Uau, foi rápido então. Cara, é o que eu falei, eu sou muito de ação. Eu quero aprender sempre com os melhores. Falaram para mim, olha, existe um cara aí, um Vitor Damasio. Alguém falou, eu falei, o que esse cara faz? Eu não te conhecia, o que esse cara faz? Eu olhei, faz mentoria, mas eu quero fazer lançamento, que esse negócio de mentoria? Mas você não lembra quem foi? Como é que você chegou em mim? Não, deve ter sido lá dentro do Insider, que é o programa do Érico. Lá, alguém falou que você já palestrou lá, alguma coisa assim, eu não lembro direito, sabe? Eu não lembro se você palestrou ano passado não, em 2020 lá, mas... Não, acho que não. Você apareceu 2 vezes no Fórmula, né? Ou você apareceu lá, não sei. Alguém começou a falar do teu nome e você... No evento presencial eu tava. Teve em fevereiro. Evento presencial. Pois Nossa, mas não sei se foi 2020 ou 2019, sei lá. Deve ter sido 2020. Um tempão atrás. Deve ter sido 2020. E aí o povo comenta, você é uma pessoa muito conhecida. E aí o povo comenta, mas quem que é esse Vitor aí? O que ele faz? Aí começaram a explicar e tal. E aí eu comecei a pensar nessa possibilidade. Falei, olha, eu tô fazendo aqui os lançamentos, mas eu queria ter a minha mentoria também. Eu quero ter o meu grupo de mentoria. Eu queria, né, dar esse próximo passo com os alunos aqui também. Ter um produto de alto ticket, de high ticket. Falar, não, olha, existe um próximo passo assim e tal. E aonde que eu vou aprender isso? Aonde que eu vou aprender isso? Falei, com esse cara aí que faz mentoria, né? aí, que nem eu te falei, que eu fui lá, preenchi a aplicação da mentoria, entrei lá pra ver. Na hora que eu olhei o preço, eu falei, não, cara, eu não vou fazer esse negócio, não. Daí, falei, legal, mas nem tanto, né? Pergunta, você tem esse dinheiro aí? Falei, não tenho não. Cliquei em não, saí. Aí fiquei com aquilo na cabeça, passei 2 semanas pensando. Eu falei, não, mas eu quero aprender a fazer esse negócio aí. Aí preenchi de novo. E nem existia o Vida de Mentor, né? Eu entrei na mentoria para aprender a fazer mentoria. Eu falei, o cara é o cara da mentoria. Eu falei, não, vou aprender com ele. Deixa eu ver como que ele faz esse negócio de mentoria. E o mais legal é que depois de entrar na mentoria, eu vi que aprender, entre aspas, a fazer a mentoria, ver como você coordenava a mentoria, foi o menor dos aprendizados. Porque, sim, eu aprendi muitas coisas voltadas pro lançamento também. Várias sacadas, várias dicas. Aquele grupo do WhatsApp lá é surreal. A galera compartilha muito ali dentro. Então, assim, a gente tinha alguma coisa, você, tô na dúvida de tal coisa. Você joga ali, o pessoal já te responde, beleza, então vamos lá. Então, assim, foram vários outros frutos além do que eu entrei no começo, né?
porque era o meu foco Você no não entrou começo. pra ser mentorada, né, Valquíria? Essa é a real. Não. Você falou, na época nem existiu Vida de Mentor. Pra quem tá ouvindo em casa, Vida de Mentor é um programa meu em que eu ensino a criar, vender, entregar e escalar grupos de mentoria. Só que ele é um programa recente. A primeira turma, turma zero, você fez parte da turma zero, não foi, Val? Sim, isso, turma zero. Isso, salvo engano, foi outubro de 2020. Outubro de 2000. Ah, não, perdão. A gente tá em 2021, né? 2021. Nos Aham. anos. Então foi outubro de 2020, foi no final do ano passado. Só que, poxa, a mentoria já tá no 7º ano, sei lá, 8º ano, sei lá. Então, sei lá, 2020, quando a Valquíria entrou pra mentoria, a melhor forma de aprender a criar uma mentoria comigo era entrando na mentoria e vendo como é que eu entregava. Então, a Valquíria entrou numa de, vamos ver como é que ele faz, né? Então, Exato. entrou numa de fazer uma modelagem, né? Uma engenharia reversa. Porque não tinha um programa que tinha início, meio e fim, que ensinava a criar, vender, entregar e escalar grupos de mentoria como eu tenho hoje. Então, ela entrou pra ver, então, como é que eu fazia, né? O que rolava dos bastidores ali, mas acabou pegando coisas pro negócio. Então, você de Exatamente. fato acabou sendo mentorada, né? Não só Sim, modelou como Com mentorar, né? certeza. E assim, Vitor, eu sou uma pessoa mais quieta. Eu entro num grupo de mentorias, eu acho que pouquíssimas vezes eu cheguei e fiz uma pergunta pra você lá, porque eu aprendo com os outros. Alguém perguntou, eu falei, caramba, isso daqui é interessante pra mim, tô lá anotando. Então, tipo, eu ficava ali o tempo todo, mas eu ficava lá anotando, aí eu via, alguém perguntou tal coisa, olha a maestria que o Vitor respondeu isso. Eu ficava boba ali. Maestria. Turudum. Tá vendo? Eu olhava pra Raíssa e eu falava, caramba, o Vitor é inteligente demais. Porque de verdade, como eu tava ali não só pra aprender, mas tipo, te olhar, né, tipo, ver, cara, eu ficava impressionada, de verdade. Então, assim, você me ganhou muito ali. A forma com que você respondia os mentorados, a forma como você lidava com as situações, aquilo, tipo, eu ficava de boca aberta. Falei, cara, o Vitor é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Tipo, de verdade, é muito doido isso. Porque eu falava, nossa, impressionada. Porque realmente era a forma com que aparecia pra mim. Eu não tava ali só olhando estratégia, eu tava ali, tipo, olhando como você lidava com os mentorados, né? Sim, você estava tentando ver o meu atendimento, né? Mas você já parou pra pensar que se eu parasse pra ver você atendendo na fisioterapia, eu ia ter a mesma impressão? Porque você é isso, né? Então, eu acredito de verdade que a gente se torna o que a gente faz. Sim. E, cara, quem eu sou é mentor. Eu me vejo como um conselheiro confiável. Minha parada é essa, né? Tipo, conseguir desenvolver um apreço fora do comum por cuidar das pessoas, né? É muito doido isso. E eu lembro que você era muito quietinha mesmo lá. Sim. E tem esse lance de que eu acredito que o que para a gente, o que deixa a gente acordado de noite às vezes, ou acorda a gente no meio da noite, é sempre uma pergunta que a gente tem, né? Todo mundo tem uma pergunta, né? Inclusive você que tá ouvindo em casa aí, tira um print dessa tela, me marca aí, bota aí @VictorDamasioOficial e coloca aí qual é a sua pergunta, o que que para você, o que que tá parando você agora. Marca lá no Instagram que eu vou ver a sua pergunta, quem sabe eu não respondo, né? E Val, essa pergunta que talvez você tenha uma te parando, eu tenho uma me parando, essa pergunta que tá parando a gente, eu digo que ela é sempre uma pergunta que tá no nosso nível atual de consciência. E que se alguém consegue responder ela, a gente resolve, porque a gente não vai mais ser parado por aquela pergunta, mas a gente imediatamente vai ser parado pela pergunta seguinte que está no mesmo nível de consciência. Então, como é que é essa vida, né? É uma vida de limpar o que está na sua cabeça agora, e aí vai vir um outro desafio no mesmo nível de consciência, sempre. É uma constante, né? Então, hoje você não dorme por uma pergunta A. Se eu te dou a resposta da pergunta A, amanhã você não vai dormir pela falta da resposta da pergunta B. E isso é eterno. E adivinha quando acaba? Nunca. Nunca. Isso é para sempre, né? E aí, então, vem a pergunta, mas como então que eu salto? Como que eu consigo mudar de nível, né? E eu acredito que esse salto, essa mudança de nível se dá não pela resposta de uma pergunta que você é capaz de conceber, mas sempre por estar exposto a uma pergunta que vem de um nível de consciência superior ao que você está hoje e que você, no seu nível de consciência atual, não seria nem capaz de conceber. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras? Que todo mundo que está ouvindo a gente, Val, e assim como eu, e assim como você, todos nós estamos parados, ou não parados, mas a gente está nesse ponto que a gente está, apesar de não estar parado porque é móvel, né? Mas travado no momento que a gente está, por causa da pergunta que a gente não sabe a resposta, mas mesmo que a gente tivesse, a gente já está na próxima pergunta do mesmo nível. E o que destrava a gente, ou que gera um salto e que é capaz de catapultar a gente para 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais, 100 vezes mais, sempre é estar exposto a uma pergunta que a gente não seria nem capaz de conceber.
E é por isso que em ambientes heterogêneos, como é o caso lá da mentoria, o crescimento acontece tão rápido, né? Os saltos se dão, pelo menos comigo é assim há anos, nos vários grupos que eu participo, do Érico, do Jeff, do Brandon, do Jay Abraham, do Sebastian, do Taki Moore, em tudo quanto é canto do mundo, França e Austrália, Estados Unidos e Brasil. Cara, os saltos que eu tive de 2x, 3x, de crescer 10x, cara, sempre foi de alguém que trouxe uma pergunta que eu nem poderia imaginar. Não poderia imaginar. E mais, a resposta eu também não tinha, não. Então era uma nova pergunta, só que ela me deixava de novo parado. Olha que interessante. Porque a pergunta do nosso nível de consciência, ela faz você se mover, mas se mover pro mesmo nível de consciência. Mas a pergunta que tá num outro nível de consciência, ela vai de novo te parar. Só que ela vai te parar agora num outro patamar, cara. E aí a mágica acontece, pô. Então você nem fazia muita pergunta, você ficava mais ouvindo a pergunta da galera. Porque tinha gente bem maior que você na época lá, né? Tinha, com certeza. Eu entrei no primeiro grupo ali, no que você fala que é o de 0 a 500, 500K. Eu tenho 2 grupos, até hoje eu tenho 2 grupos, né? A galera que vai até 500 mil de faturamento e um outro grupo pra quem fatura acima de 500. Você entrou abaixo de 500? Sim, entrei no primeiro grupo. Nossa. E de lá, você foi pro outro? Aí a gente foi pro de 500, 500 a 1K, quanto tempo foi 1 milhão. isso? Ah, foi pouquíssimo, porque eu entrei em abril, a gente fez um lançamento, acho que a gente já bateu 500. Nossa. Foi quando você criou, você falou assim, ó, agora eu vou separar aqui. Porque, né, tipo, pra organizar aqui o negócio. Aí a gente já tinha passado ali dos 500. Que massa, cara! E aí você migrou pro grupo acima de 500. E lá tem gente que fatura 501 até Sim. gente que fatura, sei lá, múltiplos 7, 8, múltiplos 8 agora. Então tem uma galera grande lá, né? E lá você também tinha gente maior que você quando você chegou. Tinha, com certeza, tinha sim. Teve uma época, Vitor, que foi exatamente nesse lançamento. Eu entrei em abril na mentoria, aí a gente teve a nossa terceira turma, que foi um lançamento grande na época nosso. Grande porque a gente tinha feito 2 lançamentos, um de 130 e outro de 180K. Então, aí a gente foi para esse terceiro lançamento, e foi a época que eu entrei na mentoria. E aí, a gente faturou, se eu não me engano, 480, alguma coisa assim. Ou seja, a gente triplicou. E eu tava assim, meu Deus, como que eu vou dar conta, lembra? Como que eu vou dar conta? Eu tô acostumada a dar conta de 90 alunos. Como que eu vou dar conta de 200 e pouco? Aí eu falei, aí essa vez na mentoria eu falei, Vitor, como que eu vou dar conta? E você falou, cara, você falou assim, olha, você apenas tem que dar conta, não tem esse negócio. O pai não se prepara, o filho nasceu, você vai estar preparado. O aluno tá ali. E você me mandou um áudio, cara, no WhatsApp, no WhatsApp falando, né, me dando algumas dicas para minha mentoria inaugural com essa turma, assim, que é um áudio que eu guardo com muito carinho. Eu só não sei se eu perdi agora que eu troquei de celular, perdi meu WhatsApp. Não! Exatamente, mas eu guardava com muito carinho, assim, que eram algumas dicas muito importantes que para vamos você... achar esse troço, vamos achar. Que para você acha aí, vou... ou lembra a data, porque se você não achar, talvez eu tenha, cara. Tá, quem sabe pode eu não ser. boto até nesse podcast. Gente, Olha não tô aí, prometendo. que legal. Não sei se ela vai achar, não sei se eu vou achar, mas se eu achar, a gente pode botar aqui? Pode sim. Então tá bom. Que Não sei se vai rolar. Que era você me dando as dicas do que eu não podia deixar de falar para eles na mentoria inaugural, que para você é normal, mas para mim não era na época. Falei assim, Val, olha, a parada é o seguinte, você vendeu para eles, mas você vai vender de novo. Porque a pessoa tem que sentir que é a decisão certa, você tem que estar ali mostrando para ela e tal. Então, várias sacadas assim que me ajudaram muito. E aí, rapidinho, você bateu 1 milhão também, né? É rapidinho, Não, mas foi aí mais uns 2 lançamentos, aí a gente bateu. Acho que 2 ou 1, mais ou menos isso. Aí eu bati e já tava lá, Vitor, me põe pra cima de novo, me muda de grupo de novo. Porque tem o Master Mágico. Gente, lá na mentoria tem a mentoria abaixo de 500, a mentoria acima de 500, e depois que a pessoa fatura acima de 1 milhão, ela pode aplicar pro Master Mágico. Master Mágico é o meu grupo das pessoas que têm negócios mais maduros, né? Que já ultrapassaram 1 milhão de faturamento, pelo menos por ano, e que estão interessadas no legado, no que eles deixam. Não é mais a galera que só tá focada em crescer, apesar de estar também focada em crescer. É a galera que tá olhando pro outro, tá olhando pro ecossistema, tá olhando pro mundo, né? E a Val me surpreendeu, tá, Val? Porque você era muito quietinha, você tava muito na sua. Tipo, eu ficava, tipo, qual é dela? Tipo, não sei nem se ela tá gostando tanto assim. E aí, do nada, como é que é esse negócio de Master Mágico? Eu posso ir pra lá? Eu falei, what? Foi assim. Que massa, foi assim mesmo. Eu tava super animado. Falei, não, ó, já consegui aqui, ó, o mínimo que o Vitor pede. Quero subir de nível aqui. Quero aprender com a galera. Como é que foi trocar? Porque é diferente pra cacete, né? Total. Eu lembro que você me explicou muito no começo. Falou assim, Val, é diferente. Deixa eu te explicar como é que funciona, né? Mas assim, eu amei demais. Eu amei desde o começo. E logo a gente teve um evento presencial que foi em novembro. Então, assim, é incrível. Foi incrível realmente a questão de poder trocar experiências, de ter um networking com outras pessoas que estão jogando o jogo, né? No caso meu, era muito maior do que eu, mas o que eu queria, né? Tipo assim, aquele negócio, o que eu quero, aonde eu quero chegar?
Então, me inspiravam muito. Eu sempre falo que se eu sou uma pessoa que eu gosto de estar entre os melhores. Se eu tivesse me acomodado e não entrado em grupos onde estão os melhores, eu teria achado que eu estava bem fazendo um 6 e 7. 100 mil por mês, tá ótimo. Não, hoje realmente eu me inspiro em pessoas e poder aumentar cada vez mais a minha empresa, lógico, trazendo o nosso propósito de transformar a vida do físio, mas, cara, a gente tem metas. Então, a gente trabalha realmente em cima disso e o pessoal lá do Mastermásio é um melhor que o outro. Assim, a contribuição é incrível mesmo. O que a gente tem de dúvida é imediato, é colocar ali e tem alguém já te ajudando. O que se criou ali é algo mágico mesmo, né? Que vai além de negócio, a galera vira amigo mesmo, né? Mas você ficou um tempo na mentoria, você viu os 2 grupos e depois foi pro Mastermásio. O que você pode apontar de diferença? Porque tem coisa que pode ser melhor, tem coisa que pode ser pior. O que eu sei é que é diferente, né? Acho que até minha postura e a forma que eu conduzo os 2 grupos, Sim. o Mastermásio ou as mentorias, é diferente também, né? O que você tem pra dizer disso? Eu sinto que na mentoria as pessoas estão buscando muito a resposta do Vitor. Vitor, aumenta o meu preço de produto? Sim ou não? Vitor, faça o oficial não sei o quê? Sim ou não? Tipo, querem muito realmente que o Vitor se posicione para eles determinarem, e são muito focados nisso, né? Tipo, será que eu tô errando em alguma parte do lançamento? Como que tá meu funil? Tipo, é muito objetivo nessa questão do lançamento mesmo. Ainda tá muito focado na meta do faturamento, que é chegar em 1 milhão. No Mastermind, você vê que as pessoas são muito mais maduras, né? Tipo, elas têm maturidade para lidar com o lançamento. É lógico que é importante você organizar o lançamento, estratégia e tudo mais, e é trocado isso. Mas as pessoas estão muito preocupadas também com a vida delas, com a saúde delas, né? De como que elas estão vivendo, né? Aquilo que rolou lá do coach, do acompanhamento com a Paula Abreu, né? Que foi um presente de vocês do Mastermásio pra gente, aquilo mexeu muito comigo. Não é que eu... Paula, cara. A Paula que escolheu presentear a galera. Exatamente. A Paula é membro também do Mastermásio e deu uma sessão de coaching de alta performance. Uma sessão não, um processo inteiro. Todas as sessões. Foi realmente incrível, disruptivo. E geraram mudanças aí, né? Total, exatamente, total. É a hora que você começa a olhar pra você e fala assim, olha, será que não tá na hora de mexer aqui, né? Será que não tá na hora de realmente buscar esses outros objetivos? Que meu objetivo era... Não é necessariamente que eu não gostava de morar no Mato Grosso, mas eu morava ali por causa do concurso. Eu era muito presa a esse concurso e era difícil porque existe uma crença meio que de família. Como assim você vai largar um concurso? Né? Tipo, é difícil olhar para os pais. É a conquista máxima, né, que alguém pode alcançar, tipo, fora do empreendedorismo, sei lá. É não sei se é a máxima, mas uma das mais buscadas, mais almejadas, né? Com certeza. Professora de Universidade Federal com doutorado, quem que larga concurso? É difícil, né? E eu não sei se você sabe, mas assim, além de eu largar o concurso, de chegar lá e falar, vou largar, eu ainda tive que pagar 130 mil reais. Eu não podia sair. Não sabia, não. Porque quando eu fui fazer o doutorado, eu me afastei. Você teve bolsa? Exato, eu tive bolsa. E aí? Quando uma pessoa tem bolsa para fazer o doutorado fora, ela assina um papel que quando ela voltar com o diploma, ela fica... Você tem que devolver, né? Você tem que devolver isso pro Brasil, não é isso? Isso, no mínimo eu teria que ficar 4 anos trabalhando. Eu não dei conta, eu fiquei 2. Então eu ainda tive que pagar mais 2 anos para eles, para conseguir sair. Então envolvia também, você fala, caramba, né? Tipo, tem que ser agora, não tem? E algo que começou a ferver demais dentro de mim. Eu falei, não, chegou o momento, chegou o dia de realmente mudar isso. E se eu não tava mais naquele concurso, eu não precisaria ficar mais lá. Eu poderia morar realmente numa cidade que eu sempre quis morar em praia. Tanto é que eu te falei, Vitor, não sei se eu vou pro Rio ou se eu vou pra Natal, tô na dúvida. E eu mesmo não ia ficar no Rio, na época eu tava indo pra São Paulo, né, cara? Tava saindo mesmo. E agora tá uma loucura isso. Eu tô sem casa, eu tô num hotel aqui, cara, no Rio. No Rio? Mas semana que vem vou estar em São Paulo e na outra eu vou pro Nordeste, então eu gosto de viajar o mundo, né? Em algum momento eu vou me achar em algum lugar, né? Aí, ó, se vir aqui pra Natal, Pipa, já avisa aí, ó. Eu quero conhecer aí, cara. Aí tem kitesurf, não tem? Tem, em Pipa é muito forte. Pois é. Pipa, né? Exatamente. Kite é pipa. Kite é pipa. Deve ter alguma relação. Uau, que loucura isso, né? E aí você escolheu ir pra ir e abraçar essa liberdade. E é muito diferente morar na cidade de praia? Muito diferente não, porque a gente não tá todo dia na praia, né? Sim. Mas o fato de estar aqui do lado, final de semana, tem praias maravilhosas aqui. Pegar o carro é 40 quilômetros, é 50 quilômetros, você tá num lugar muito top.
Então, assim, hoje, não só a cidade em si, mas a gente, eu morava num apartamento de 83 metros quadrados, tipo, era um apartamento pequenininho. Hoje a gente mora numa casa legal aqui, então, tipo, toda essa parte de fazer a mudança, né, de mudar realmente, de escolher uma casa. Então, foi uma mudança gigante. Que massa, Val. Eu fico feliz com isso, porque eu vejo um monte de gente que gasta a vida para sustentar um negócio que não é a manifestação de quem eles são no mundo. E quando eu vejo alguém que, assim como você, tem um negócio que é a manifestação de quem você é no mundo e que isso habilita você para viver a vida dos seus sonhos, e aí cria esse espaço em que o seu negócio retroalimenta a sua vida retroalimenta o seu negócio, cara, entra num círculo virtuoso, né? Que uma coisa alimenta a outra e o céu é o limite, né? Não, Como é que com se sente em relação a isso? Com certeza. E, ó, eu já tô alugando um consultório aqui. As pessoas acham, a Val não vai mais atender. Claro que vou. Eu amo atender os pacientes. Então, a gente já tô alugando uma sala, já contratei uma arquiteta, já tô fazendo o meu consultório. Só não vou ter uma clínica grande que nem eu tinha, não quero administrar muitas coisas, mas o meu paciente eu vou ter. Então, e isso faz parte, né, do propósito. Eu quero ensinar fisioterapeutas a atenderem pacientes, no mínimo eu tenho que estar no campo de batalha ali atendendo também, para poder cada dia ir passando melhor isso para eles. Que massa, Val. E olha, quando eu faço um episódio do VDcast, eu tenho como compromisso trazer alguma pessoa brilhante com uma história maravilhosa para quem está em casa ou na academia ou em algum lugar ouvindo a gente se inspirar para conseguir realmente, cara, deixar esquentar a alma e mostrar que é possível. Tem esse lance, né? De mostrar que é possível. E a sua história é isso, né? Num curtíssimo espaço de tempo, você foi de 0 a mais de 1 milhão de faturamento e agora está bem além disso, né? E, cara, partindo do mais absoluto zero nessa área, no digital, né? E aqui no VDcast eu faço questão de que a pessoa não só fique com a clareza da oportunidade, não só fique com a inspiração e a motivação que vem disso, mas para mim é muito importante que cada pessoa saia do VDcast aqui, saia do episódio com algo para fazer, algo implementável, algo que eles possam executar hoje, que eles sintam então, Valquíria, que eles deram uma direção, eles deram um passo em direção ao que eles querem construir, ao que eles estão buscando no mundo. E tem alguma coisa que você viu lá na mentoria, ou no Mastermind, ou no seu negócio como um todo, que é algo que seja prático, executável, implementável imediatamente para quem está ouvindo? Porque tem gente que está num momento mais iniciante ouvindo a gente e tem gente mais avançada, que assim como nós tem negócios bastante prósperos, né? Tem gente que ouve a gente, sei lá, que fatura muitos milhões por ano e tem gente que está mais no início. Então, considerando isso, o que você tem para a galera que está ouvindo poder implementar agora e já tirar valor agora? Vitor, uma coisa que me chama a atenção em tudo que eu fui fazer é a famosa palavra prioridade. Porque eu era uma pessoa que eu não tinha tempo para nada. E como que eu ia construir algo digital sem ter tempo? Então eu tive que falar assim, não, é isso que eu quero. Então eu vejo que às vezes as pessoas querem tudo, não dá para querer tudo. Tipo, o que você quer agora? Então eu queria fazer esse curso digital vingar. Então eu tive que jogar muita energia em cima disso, abdicar de várias outras coisas por um tempo para conseguir fazer isso. Por exemplo, o meu tempo foram 3 semanas. Então, chegou no final de 2019, eu tive que ligar para a família no final do ano e falar assim, olha, não vai ter Natal, não vai ter Ano Novo. Eu morava longe da família. Tipo, eu não via a família quase o ano inteiro, poucas vezes. Chegar e falar assim, olha, não vai ter Natal, não vai ter Ano Novo. Ninguém ia entender se eu falasse o porquê. Ah, porque eu tô criando um curso digital. As pessoas não entendem isso. Não, olha, não vai ter porque eu tô num projeto novo, né? A palavra é projeto, né? Eu tô num projeto novo aqui e eu preciso aprender, eu preciso estudar. E eu mergulhei durante 3 semanas para poder fazer essa primeira minha turma acontecer, que é o que realmente materializou, para depois eu poder dizer para as pessoas o que realmente era. Então, assim, para mim, uma coisa que é muito forte é você dar prioridade àquilo que realmente você quer. Então, assim, com certeza tem pessoas que saem que nem louca, buscando um monte de coisa, um monte de curso, um monte de grupos, isso, aquilo, só que não implementa nada, não põe o negócio em ação. As pessoas ficam buscando informações de tudo quanto é lado, mas não, tipo, o simples funciona. Então, assim, cara, você tá dentro da mentoria, vai lá, pega o simples e põe em ação, dá prioridade para o que realmente você quer, faz vingar o negócio. É muito fácil falar e eu fiz, fez nada. Fez isso, fez aquilo, não fez nada, faz direito. Então, assim, eu vejo que as pessoas não
entram em algo fazendo vingar. Cara, você quer entrar? Entra para fazer dar certo. Então joga a tua energia naquilo e faz dar certo aquilo. Eu acho que isso que é importante, prioridade. Escolher fazer até dar certo, né? E colocar aquilo ali como uma coisa, né? É, Mesmo a que única isso envolva coisa. um sacrifício, né? Na hora ali, na época não devia ter sido fácil não, né? Com certeza não. Nossa, foi extremamente difícil. Minha mãe é uma pessoa que Natal pra ela é sagrado em família, sabe? Tipo, tem que estar ali, todo mundo. Ela já perdeu o pai, já perdeu a mãe, que existia a reunião em família. Então, tipo, hoje Sim. todo mundo tem que ir porque o Natal é sagrado. Então você fala assim, mãe, não vou. Tipo, eu sei que doeu pra Forte, ela, né? doeu pra mim Forte. também, mas era algo que eu precisava, né? A gente precisa tomar decisões em alguns momentos, porque quando a gente acredita na gente, eu acreditava muito em mim, eu sabia que ia dar certo. Não sabia quanto tempo ia demorar, mas eu sabia que ia dar certo. Que massa, Valquíria. Isso é incrível. E me diz uma coisa, onde é que as pessoas podem seguir você? Onde que elas podem acompanhar um pouco sobre o seu trabalho? E se elas de alguma forma se sentiram motivadas, onde é que elas podem talvez mandar uma mensagem para você? Claro, o melhor lugar é Instagram. Entra lá no meu Instagram, é que nem o Vitor falou, é DRA, doutora, Valkyria, WALKYRA_Fernandes. Pode entrar lá, pode mandar direct, a gente responde. O Vitor já ensinou a gente a responder todos os directs. Quase eu brigo com as pessoas, né? Não precisa, mas enfim. Tô brincando. Tem gente que tem muita audiência e é impossível. Em algum momento eu também não Sim, vou poder, sim. mas realmente, isso que a Valkyrie falou, gente, na altura de hoje, né? Hoje é dia 19 de julho. Hoje o meu time nem tem acesso ao meu direct. Então sou eu que respondo 100% das mensagens, mesmo com mais de 237 mil seguidores. Ou Cara, sei eu ri lá demais quando o que vai teu dar. stories. Eu ri demais aquele stories. Que o cara daquele print que perguntou eu se era coloquei? você. Conta aí. O cara perguntando, é você, Vitor? Você colocou lá, cara, o dia que minha equipe. Domingo, Minha 7 da equipe manhã. respondeu meu direct domingo, 7 horas da manhã, pô, zerei a vida, velho. Tem mais o que Cara, fazer. muito doido. Eu mandei mensagem pra ele e falou assim: ah, mas não é você, é o time. Cara, meu Deus, meu time é domingo às 7 da manhã, não tá trabalhando, não. Mas gostei da ideia. Por que não, né? Mas não, lá no direct sou eu mesmo. E que massa, você também responde a galera? Você tá ali presente? Respondo, não, respondo. A gente, olha, isso é uma coisa que eu aprendi, eu brinquei do direct, mas assim, uma coisa que eu aprendi muito com você é o se importar. Você realmente se importar com as pessoas. Não é se importar em vender, é se importar com a pessoa depois que ela entrou Vender é bom também. também, né? Vender é ótimo, mas depois que ela entrou, você não pode esquecer dela. É. Você tem que cuidar muito bem dessa pessoa, porque ela vai vender para os colegas dela, ela vai fazer teu nome, porque ela tem que estar feliz aonde ela tá. Então, assim, hoje, se eu fui da mentoria, se eu tô no Master Masio, eu sou uma pessoa que vendo o Master Masio, porque eu tô feliz aonde eu tô lá dentro. Eu tô feliz com as pessoas que eu tô lá. Então, isso é importante, porque você me trata bem, você se importa comigo. Então é isso. A gente aprende com exemplos. Então você dá o exemplo pra gente e a gente vai aprendendo. Uau, Valkyria. Fico tocado de ouvir isso. Que massa. E olha, eu tenho mais uma pergunta pra você, antes da Manda. gente ir. Posso? Claro. Olha, lá no Instagram, quando você faz um story lá, né? Sei lá, faz uma sequência de stories. Só uma porcentagem abre. Nem todo mundo abre, né? Só uma porcentagem abre. Quando a gente manda um e-mail, só uma porcentagem vê também. Mas se você pudesse, Valkyria, mandar uma mensagem para todos os empreendedores desse Brasil, o que você diria? Todos os empreendedores, cara, eu diria pra não ter medo. Vai com medo mesmo, porque tudo que você percebe que pode te gerar medo, que pode te paralisar, é treinável. Eu acho que não existe nada que você não possa treinar para você fazer. Se tem alguma coisa que você se sente ruim, que você é ruim, fala, cara, eu sou péssimo nisso, você tem como treinar. E como que você treina? Fazendo 2 vezes mais que a outra pessoa. Eu não te falei, Vitor, mas eu sou faixa preta de karatê. Eu fiz karatê durante eu muitos sei. anos, você sabe? Sim. Eu fiz karatê durante muitos anos. E assim, eu comecei mais velha, sabe? Eu comecei com 18 anos. Tem muitas pessoas que começaram lá, criança, com 5. Quando eu ia para uma competição, eu competia com gente que treinava há 20 anos. E eu, às vezes, há 3. Então, assim, eu comecei tarde. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que treinar muito mais que eles. Pô, eu sou ruim disso, vamos treinar, treina. O campeonato tá aí. O campeonato é muito bom porque ele te faz colocar meta. Olha, a meta é esse dia aqui, até esse dia você tem que estar bom nisso. E você joga a tua energia para treinar com isso. Então, assim, eu acho que dentro, né, falando para empreendedor, cara, aonde que você é ruim, aonde que você tem medo, identifica isso, vai lá e treina. Treine suas habilidades, muito mais que a outra pessoa, que você vai ficar bom. Uau, Valkyria. Que massa, obrigado por essa mensagem, obrigado por esse podcast, obrigado por dividir a sua mensagem com a minha audiência aqui e obrigado pela inspiração que você é no mundo.
não só no Brasil, mas também no mundo. Então, que você leve essa voz, essa mensagem para os fisioterapeutas de todo o Brasil e que continue inspirando todo e qualquer empreendedor que tenha a chance de cruzar com a sua trajetória aí. Vitor, eu que agradeço, de verdade, agradeço o convite aí. Agradeço a Deus por ter colocado você na minha frente, para alguém falar assim, Vitor Damasio. Eu crio a curiosidade que deixa eu buscar quem que é Vitor Damasio, de verdade. Porque tenho certeza que todo esse tempo que a gente já trilhou junto, que já estamos aí mais de um ano junto, eu aprendi demais, eu aprendo a cada dia e não vou te largar tão fácil. Tamo junto aí durante muito tempo. Que seja só o começo, então, cara. Tamo Exatamente. Obrigado, viu? Massa, Valquíria. Eu que agradeço. Beijo. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Se você tá ouvindo até aqui, é hora de seguir no Spotify ou de assinar lá no Apple se você quer saber dos próximos episódios e não perder nada. Então vai lá e volta aqui. E mais, lá no iTunes você tem a chance de marcar as estrelinhas. Me dá lá 5 estrelas se você acha que isso aqui é um conteúdo 5 estrelas. E mais do que isso, lá dá pra você fazer o seu comentário, dá pra você deixar uma mensagem pra mim. E eu leio 100% das avaliações lá. Então, vai lá, escreve a sua avaliação, porque eu quero saber o que você tá achando. Eu adoro esse lance de podcast. Só que é uma via de mão única, né? A forma de eu saber o que você acha é deixando a avaliação lá ou escrevendo pra mim no Instagram, @VictorDamasio Oficial.